Olá, primeiro ano. Meu nome é Márcia Augusta e eu sou acadêmica do curso de Geografia da Unesc. Eu estaria fazendo meu estágio presencial com vocês aí no Quintino, mas por conta dessa pandemia ficou online. Toda semana o professor me passa alguns assuntos, eu elaboro vídeos e ele vai estar postando para vocês. Essa semana, o primeiro assunto que o professor me passou para estar trabalhando seria sobre bacias. Tá, não é sobre a bacia de plástico, tá? É sobre bacias hidrográficas. Mas para vocês poderem estar compreendendo o que é uma bacia hidrográfica, vocês têm que entender o que é divisor de águas e o que é rio. Vocês sabem exatamente o que é um rio? Gente, agora vocês vão entender o porquê que eu peguei uma bacia para simular uma bacia hidrográfica. Para vocês estarem entendendo o que é a bacia hidrográfica, como eu falei antes, tem que entender o que são divisores de água e rio. É, Divisores de água. Eu peguei uma bacia, colei os post-its. Aqui vamos supor que eles são morros e montanhas, certo? Se eu colocar um pouquinho de água aqui dentro da bacia, essa água ela não tem como escapar. Suponhamos que aqui são morros e montanhas. A água, por exemplo, que cair aqui no morro, na montanha, ela vai escorrendo e vai ficar aqui dentro. Ou seja, divisor de água por quê? Porque não vai permitir que essa água que esteja nesse espaço chegue em contato com outras águas. Então, a gente pode dizer que aqui seria uma bacia hidrográfica. Mas e aí, o que é um rio e como é que o rio vai se formar? Vocês têm que entender também. Gente, a gente tem que entender o que é um rio, certo? Um rio, ele é uma água que escorre, uma água que desce. Vamos supor aqui. Aqui é nossos divisores de água, aqui nós temos nossas montanhas e morros. Daqui vai estar saindo uma água que corre também. Por exemplo, aqui tem um acúmulo de água da chuva. Ah, não conseguiu ficar aqui em cima por conta da gravidade, ela vai descer. Ah, por exemplo, uma geleira tá. Uma geleira ela começou o processo de derretimento. Vai começar a descer, vai criar um rio também. Ah, aqui tem uma nascente no alto deste morro, desta montanha. Vai estar descendo e criando um rio também. E assim, vários rios vão se formando nesses divisores. Pode vir de um lado, de outro, e pode sempre ter um rio principal. Então vamos supor aqui as outras nascentes que tem, estão nascendo rios afluentes, e aqui é o rio principal. Eu peguei uma folha de couve para vocês estarem. Não, reparem que a minha folha de couve tá meio quebrada. Uma folha de couve para você estar entendendo o que é uma bacia e como que ela se forma. Vamos supor aqui nossos divisores de água, nossas montanhas, certo? Tá assim. Aqui é o nosso rio principal. Por que ele é o nosso rio principal? Como será que ele se deu esse nome? Porque ele com certeza foi o primeiro rio que teve, é o rio mais antigo. E ou seja, ele veio com o decorrer do tempo, ele foi tirando aquelas pequenos rejeitos, terras de baixo, as rochas, e ali foi aprofundando, ficou sendo o rio principal. E tem esses outros riozinhos aqui, certo? Vamos supor que esses caninhos que a gente vê assim, essas. Fugiu o nome, mas vocês entenderam, né? Esses caninhos aqui da folha da couve são os rios afluentes que são chamados. Os rios afluentes, eles sempre param no rio principal, porque eles não têm a força de vir daqui e passar para o outro lado. Eles vêm até no rio principal e se misturam e vão descendo. Lembra, gente, divisor de água aqui em cima e eles vão sempre descendo. Gente, uma bacia hidrográfica, ela sempre tem que estar sendo alimentada, certo? Ela é alimentada para outros rios e para ir no rio principal. Ele pode acabar tanto em outros rios, esse rio principal, ou até mesmo no mar. Gente, uma explicação final: o que é uma bacia hidrográfica? É uma área drenada por um rio principal, seus afluentes são delimitadas por áreas mais altas, morros e montanhas, que eu falei ali, lembram? E são denominados esses morros e montanhas, essas áreas mais altas, de divisores de água. E outra coisa, tá? Agora eu tenho certeza que quando vocês verem uma folha de couve, vocês vão lembrar de mim explicando. Então, primeiro ano, agora vocês sabem o que é uma bacia hidrográfica, sabem o conceito delas. Vai ser passado umas atividades para vocês que vocês vão ter que estar pesquisando sobre as bacias hidrográficas, as principais, né, do Brasil. Mas já para deixar claro para vocês, hoje a gente possui 12 principais bacias hidrográficas, certo?
E assim, o Brasil é um país muito rico na questão de água doce. 14% da água doce mundial, das reservas de água doce, estão localizadas no Brasil. Uma bacia hidrográfica, ela leva o nome não pelo local que ela tá, ela leva o nome por conta do seu principal rio. Hoje, aqui no Brasil, a gente conta com a bacia hidrográfica do Amazonas, a do São Francisco, Tocantins, Araguaia, do Paraná, Paraíba, Uruguai, Paraguai, Atlântico Norte Oriental, Atlântico Norte Ocidental, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Atlântico Sul. Lembrando que não é que existe apenas essas 12 bacias no território brasileiro. Essas são as 12 principais bacias hidrográficas do Brasil, certo?